Olá, seja bem-vindo mais uma vez a este canal, a Palavra Viva. O tema hoje a ser abordado é: o que olhos não viram é o que Deus preparou aos seus amados. Este tema está embasado na carta de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. O texto diz o seguinte, para poder clarear mais o nosso entendimento: mas como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Ou seja, então podemos ter uma noção o que Deus tem planejado no futuro para aqueles que hoje se esforçam, tiveram um encontro com Ele através do Senhor Jesus e nesta caminhada seguem sendo instruídos pelo seu Espírito. Muitas das vezes limitamos as coisas boas só na imaginação, porque vê-las de forma real parece impossível para nós, seres humanos limitados. Isso devido a tantas coisas ruins que nós presenciamos todos os dias. Então fica difícil imaginar a realidade de algo bom, bonito, algo que agrada, que não nos venha fazer mal. Isso vier a nos impressionar. Ficando isso somente possível às vezes quando lemos um livro ou vemos filmes, ou seja, fica só na questão da imaginação, da fantasia, porque quando olhamos a realidade fica difícil encararmos isso e saber que pode ter dias melhores, pode ter momentos bons, então, ou seja, tanta coisa ruim que acontece. Mas agora esse quadro, quando deixamos de olhar os filmes, os livros que traz tantas fantasias, quando olhamos as Escrituras e vemos a promessa e podemos ver que com Deus é diferente. Porque para aquele que está caminhando, não deve desanimar, porque as promessas de Deus são reais. O que Deus promete nas suas palavras não são ficção. Presenciamos aqui lutas, decepções, batalhas que são reais, mas também são reais as promessas do Senhor. Jesus disse assim uma palavra: não deixarei vocês órfãos. É o seu Espírito Santo que sustenta esta força e vontade em nós por essas palavras. Então, ou seja, as lutas são reais, são. As coisas que vemos ruins na vida real são reais, são. Mas as promessas do Senhor Jesus também são reais. O seu Espírito é real. As promessas são reais. Então, ou seja, e é isso que faz com que um dia existiu em nós aquela vontade de um dia partir daqui, de viver um lugar de tranquilidade na presença do Senhor. Isso é real. Então, ou seja, aquela promessa que o Senhor Jesus disse que foi preparar um lugar para nós e que na casa de seu Pai, que é nosso Pai, há muitas moradas, e esta promessa é real. Então, ou seja, não devemos deixar que esta promessa que um dia, como chama, um dia acendeu em nosso coração, venha apagar. Não devemos deixar com que isto venha sufocar a nossa caminhada, que um dia nós começamos, então, ou seja, um dia colocamos a mão no arado, não devemos voltar para trás. Então, ou seja, a minha intenção em trazer este breve comentário neste podcast é para que você, mesmo que hoje esteja passando por um momento difícil, mas você não está sozinho neste momento difícil, Deus está com você. Você às vezes não tem palavras, mas Deus consegue ouvir as palavras do seu coração. A Bíblia mostra isso. Deus ouviu a oração do servo de Abraão. Deus ouviu a oração de Neemias. Deus ouviu a oração daquela mulher que estava com fluxo de sangue. Ela disse: se eu apenas tocar a orla do manto de Jesus, eu vou ficar curada. Então, ou seja, e ela foi curada. A minha intenção aqui a você, ouvinte, é que você continue, tenha força e que possa essas palavras poder ser edificantes a você, para que você possa ter ânimo e para que é uma questão de tempo, pouquinho, e o Senhor há de vir, o Senhor há de mudar a sua história. O Senhor é fiel. Diz a Bíblia que fiel é aquele que prometeu e que todas as promessas nele são sim e amém. E eu quero agradecer a tua atenção neste breve podcast, desejando que você seja edificado e te aguardo no próximo podcast. Obrigado.